Amados irmãos, queremos aproveitar essa oportunidade para falar um pouco de um instrumento precioso que nos ajuda e tem nos ajudado a ruminar a palavra de Deus, que é o maravilhoso devocional Alimento Diário. O Alimento Diário ele começou a ser publicado a partir de 1990, a partir das mensagens ministradas nas conferências internacionais, tanto em setembro como em fevereiro. E são complementadas essas mensagens do Alimento Diário nas conferências regionais. Para chegar no produto final, que é o Alimento Diário, nós temos uma equipe composta por 22 irmãos aproximadamente na transcrição, que é a primeira fase de produção do Alimento Diário, e uma outra equipe formada por cerca de 38 irmãos distribuídos em 12 fases importantes. A primeira que eu já falei é a transcrição, onde os irmãos estão, à medida que a conferência é ministrada pelos preletores, há um grupo de irmãos digitando, transcrevendo tudo que é falado e colocado num arquivo. Essa primeira fase concluída, parte para a segunda fase, que é a preparação. Nessa fase de preparação, outro grupo da equipe então distribui esse conteúdo, classificando em blocos de assuntos que são mais tarde divididos em 7 dias da semana. Ao longo do processo, depois que se termina a parte da preparação, então entra em ação a terceira fase, que é a redação, cujo objetivo é transformar a linguagem oral em linguagem escrita. Depois dessa fase, vem a fase da revisão de redação, depois a revisão de conteúdo, a revisão de versículos, a revisão de verdades e, por fim, nós chegamos na fase da revisão de língua portuguesa. A revisão de língua portuguesa, depois de fazer uma apuração geral em todo o conteúdo daquela semana ou daquelas semanas, então é levado para uma fase que nós chamamos de pré-diagramação, onde nós damos atenção para a questão da padronização de termos, padronização de formatação e, finalmente, chegamos à diagramação. Depois da diagramação, onde nós temos o livro propriamente dito, nós ainda fazemos uma revisão pós-diagramação e depois uma revisão geral. Uma vez concluída todas essas fases, então o Alimento Diário é levado para a gráfica. Todo esse processo, irmãos, tem como objetivo facilitar o desfrute, a constituição e aplicação da palavra que são ministradas para nós ao longo das conferências. Amém, queridos irmãos, Jesus é o Senhor. É com mais uma alegria no nosso coração de estarmos aqui para termos comunhão com os irmãos acerca da mensagem de hoje à noite, mas também uma notícia muito boa da Cooperativa de Vitória da Conquista, é que chegou o novo Alimento Diário, Herdeiros de Deus.
e também embaixadores de Cristo. Mas não para por aí, irmãos. Um livro, um lançamento maravilhoso, que está dentro, né, do que os irmãos têm falado, têm compartilhado, da palavra profética, a glória do ministério da nova aliança. A glória do ministério da nova aliança. Esse livro é maravilhoso, né, mostrando o que o Senhor quer fazer hoje na vida de nós, dos seus escolhidos, dos seus ministros. Então, também para os irmãos que têm o livro na minha mão, aqui já está o kit completo, né, com o jornal Árvore da Vida, e incluindo o Alimento Diário, né, os 2 volumes, e mais esse livro também junto. E os irmãos podem já vir pegarem, né, a cooperativa está funcionando normal. O irmão Tito e também a irmã Nita agora está cooperando para a entrega desse material. Então, nesses dias, né, é muito propício, né, esses dias está sendo oportunidades únicas, inéditas, que nós estamos tendo para apresentar esse material para as pessoas. E esse jornal, ele fala, o Rei Soberano está assentado em seu trono, administrando todas as coisas. Então, irmãos, não pense que tudo está solto, que tudo está descontrolado. Nós que somos os escolhidos, nós temos um Rei soberano que está assentado nas regiões celestiais, controlando todas as coisas. Ó Senhor Jesus! Irmãos, Jesus é o Senhor, aleluia, por mais uma mensagem do Alimento Diário. Essas mensagens estão sendo tão preciosas, maravilhosas, e tem nos sustentado. É uma satisfação estar aqui novamente para compartilhar a mensagem dessa semana. A mensagem dessa semana, a mensagem 3, que tem como título, Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Vamos repetir? Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Irmãos, como é importante crermos, como é importante obedecermos. Através disso, nós vamos entrar no descanso. Ó Senhor Jesus! Eu queria ler com os irmãos Hebreus, capítulo 3, versículo 18 e 19, e também o capítulo 4, o versículo 3. Capítulo 3, versículo 18, ele fala, e contra quem jurou que não entraria no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Ó Senhor Jesus. No capítulo 4, no versículo 3. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, que nessa noite, Senhor, nosso coração possa estar aberto a Ti. Nós queremos conhecer os Teus caminhos, Senhor, não somente conhecer a Ti, mas conhecer os Teus caminhos. O Senhor tem sido aquele que tem nos livrado de tantas coisas. Nem nós mesmos sabemos quantos livramentos o Senhor tem nos dado. Por isso nós louvamos a Ti nessa noite, louvamos a Ti pela palavra profética, por tudo que o Senhor tem dado para nós nesses dias tão difíceis, ó Senhor Jesus, mas que o Senhor tem se comparecido, né? O Senhor tem nos dado a Sua presença, nós sentimos em nosso interior, ó Senhor Jesus. Irmãos, essa mensagem, ela me tocou bastante, porque ela mostra que nós, como os escolhidos do Senhor, nós precisamos termos a nossa vida totalmente voltada para os interesses de Deus, para o seu plano, para a sua economia. E o Senhor, Ele deseja urgentemente fechar essa era, mas Ele precisa dos seus escolhidos. E você é um escolhido do Senhor. Eu sou um escolhido do Senhor.
Por isso que nós necessitamos ter um viver de obedecer e de crer na palavra de Deus. Então, irmãos, Deus precisa de pessoas para que Ele possa contar com isso, né? E quando nós vemos, né, o título, a série desse alimento diário é Os Ministros da Nova Aliança. Então, o Senhor Jesus, Ele foi o primeiro ministro da Nova Aliança. Foi Ele o primeiro escolhido de Deus, né? Ele foi aquele que primeiro pavimentou o caminho para que mais tarde, né, nós, né, primeiramente, ali o Senhor escolheu os 12 apóstolos, né, para que pudesse levar adiante o bastão, para que pudesse seguir adiante. Ó Senhor Jesus, e ele, inicialmente, ele buscou os 12 apóstolos, né, e quando a gente vê Mateus, né, vamos ler Mateus capítulo 20, versículo 16, na parte B desse versículo ele fala, porque muitos são chamados, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, irmãos, a gente vê aqui que muitos são chamados, né? Muitos são chamados. Mas os muitos chamados foram aqueles que creram, que foram salvos, receberam a vida eterna, e eles, né, são muitos, né? Mas é interessante que ele fala, poucos os escolhidos. Então, aqui, nós vemos que os escolhidos, eles são poucos, né? Os muitos chamados, né, receberam a vida divina, a vida eterna, e essa vida é um presente de Deus, é uma vida eterna, uma vida indestrutível, você jamais perde. Mas o Senhor, Ele quer dar algo mais para nós. Ele quer dar o reino para nós. Então, irmãos, nós precisamos hoje estar vivendo como aqui na terra, ter um viver digno daqueles que foram escolhidos por Deus. Assim como os 12 apóstolos, né? A gente aprende muito porque a gente vê os aspectos ali, né, dos 12 apóstolos, né, dos escolhidos de Deus, e no início a gente fica muito ganho realmente, porque eles tinham a profissão deles, eles eram homens ativos, né, no seu dia a dia, ele tinha os seus compromissos, eles tinham o seu trabalho ali, eles eram pescadores, todos os dias eles precisavam lançar rede ao mar para seu sustento. Mas quando o Senhor Jesus passou ali, né, Pedro e André estavam ali, mas eles, de imediato, eles seguiram o Senhor. Eles deixaram o anzol, eles deixaram a rede, eles deixaram o barco, a linha, e eles seguiram o Senhor. E logo mais também, né, João e Tiago, né? Tiago e João, da mesma maneira, irmãos, de uma forma tão pronta, né? E essa prontidão realmente fez deles os primeiros escolhidos de Deus. Então isso realmente toca o nosso coração, porque hoje nós vemos que o Senhor, Ele continua nos chamando, né? Ele continua nos convidando. Mas muitas vezes, irmãos, nós trocamos o Senhor por coisas tão pequenas, tão insignificativas, e até mesmo também coisas grandes ao nosso ver. Mas o que o Senhor está nos iluminando hoje é que mesmo no seu dia a dia, nos seus afazeres, onde você habita, onde você trabalha, você pode mesclar a sua vida com os interesses de Deus, com a vontade de Deus. Então, irmãos, isso é muito importante, né? Porque você não se desconecta do Senhor, você não dá folga à sua alma e você não se afasta dos caminhos do Senhor. Então, essa mensagem,
nós vamos falar muito sobre isso, né? Sobre conhecer a Deus, mas acima de tudo, também conhecer os caminhos de Deus. E os caminhos de Deus, irmãos, é totalmente contrário aos nossos caminhos. Então, por isso que essa experiência dos apóstolos, ela me ganhou realmente, porque no nosso dia a dia, na nossa atividade, nós precisamos deixar Deus em primeiro lugar. Não vamos deixar Deus em segundo lugar, em terceiro lugar. Mensagens anteriores falou que nós somos a igreja dos primogênitos. Nós somos a igreja dos primogênitos. Então, como a igreja dos primogênitos, nós valorizamos o plano, a economia de Deus, a vontade de Deus, e ela é cumprida por meio dos seus escolhidos. Então, irmãos, eu sempre guardo uma frase que o irmão fala, ele costuma falar. Às vezes, né, a gente está tão atarefado com as nossas coisas, e a gente fala, a gente, né, fica, às vezes a gente não fala, mas o nosso comportamento é aquele, não, mas eu tenho muita coisa para fazer e tal, e então agora eu não posso ler a Bíblia, não dá tempo a orar agora, eu prefiro orar com tempo, não vou fazer assim com o Senhor e tal. Então a gente faz muito esse tipo de coisa, irmãos, mas uma coisa que esse irmão sempre falou e eu guardei para mim, é que não é Deus que atrapalha você, não é as coisas do Senhor que nos atrapalham, mas são as nossas coisas que atrapalham as coisas do Senhor. Então nós somos os escolhidos, a nossa vida já está definida, nós somos os escolhidos de Deus aqui nessa terra. Então, como escolhidos de Deus, nós precisamos ter um viver digno de um escolhido. Então, por isso que o escolhido, irmãos, ele não busca seus próprios interesses. Ele não busca sua própria realização, suas próprias realizações. Ele não busca sua fama. Ele não busca estar sobre os holofotes, mas eles pagam preço para fazer a vontade do Pai. Então, isso é o viver de um escolhido. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, também nós precisamos ver outro aspecto aqui de um escolhido. Eles amam e valorizam a palavra profética. Irmãos, isso aqui é fundamental nos nossos dias. É fundamental hoje amar a palavra de Deus, amar a palavra profética. Como o corpo de Cristo, irmãos, nós estamos indo para um único lugar. E essa direção é por meio dessa palavra profética. Essa palavra profética também, ela é a palavra do dia a dia. É a palavra que nós aplicamos no dia a dia. Você desfruta uma palavra e você leva para o seu dia. E durante o dia você fica lembrando daquela palavra e aquela palavra fica agindo em você. Fica agindo no seu interior. Olha que coisa rica, irmãos. Quanta palavra nós temos recebido, quanta palavra. Mas às vezes nós nos pegamos ainda frios, desanimados, às vezes distantes, né? Irmãos, não podemos dar folga a nós. Nós precisamos estar com o Espírito queimando. Nós precisamos estar amando o Senhor como nunca. Nós vamos encontrar a qualquer momento o Senhor ao dobrado de uma esquina. Esse tem que ser o nosso anelo, o nosso coração, o nosso pensamento, o nosso sentimento. Ó Senhor Jesus! Então aqui mostra que uma das coisas, umas características maravilhosas, irmãos, eles não confiavam em si mesmos. É um grande pecado, é um grande erro confiar em nós mesmos. Nós não devemos confiar em nós mesmos, irmãos, porque nós sabemos, quando olhamos para nós mesmos, quantas fraquezas há em nós, quantos erros, né? Todos os dias nós estamos carecendo de uma palavra. Nós somos carentes do perdão de Deus todos os dias. Veja você na sua experiência. Nós erramos, cometemos erros todos os dias. Então, irmãos, não confiamos em nós mesmos, mas nós confiamos no Deus que ressuscita os mortos. Ó Senhor Jesus! Por isso que 2 Coríntios capítulo 9, versículo não sai do meu coração,
O apóstolo Paulo, ele teve experiências ali em que ele realmente se desesperou até mesmo da própria vida, irmãos. Experiências dolorosas, né? Situações que ele foi sentenciado à morte, ou seja, ali era causa de morte, não tinha mais lado, não tinha mais. Quando chegou a sentença, uma sentença quando ela vem, não tem jeito, é a morte. Ali o encontro é a morte. Mas é nessa situação que ele conheceu Deus que ressuscita os mortos. Ó Senhor Jesus, contudo já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiamos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Nós temos um Deus que ressuscita os mortos. Ó Senhor Jesus, isso é algo maravilhoso. E nosso Deus é um Deus perfeito, irmãos, em todos os seus aspectos, em todos os seu mover, em todas as suas atitudes, em tudo que ele fala, em tudo que ele faz. Ele é perfeito! Ele é perfeito! Eu e você não somos perfeitos. Às vezes, pelo contrário, somos imperfeitos, há muita imperfeição em nós, mas nós temos um Deus que no nosso interior, irmãos, Ele está nos aperfeiçoando. Por isso, quando eu falei dos apóstolos, não é segundo uma preparação, uma qualificação que você se torna um escolhido de Deus. Deus não chama pessoas altamente preparadas, pessoas altamente separadas ali e tal, que capaz. Não, irmãos. Deus vê o coração. E Deus viu o coração de Pedro e André. Deus viu o coração de João e Tiago. Deus viu o coração de fulano, de ciclano. Deus tem visto o seu coração, irmãos. É o coração que importa para Deus. É o coração que é a fonte da entrada e das saídas. Senhor Jesus, por isso que nosso Deus é um Deus perfeito. Então, irmãos, aqui, nessa mensagem dessa semana, teve um ponto interessante que ele mostra que Deus, antes nós achávamos que Deus era um Deus solitário e que ele criou o universo, por ele ser solitário, ele precisava de uma companhia, né? Então, a gente sabe como é ruim uma pessoa solitária, né? Nesses dias de pandemia, muitas pessoas idosas, né? Eles estão sendo privados de terem contatos com os netos, de terem contatos com os filhos, eles ficam em casa e eles adoecem, né? Eles ficam assim porque a alegria deles é receber pessoas na sua casa, receber a família. Então, a solidão é uma coisa muito ruim. Então, assim, nós não pensávamos dessa forma, mas achávamos que Deus era solitário. Então, por ele ser solitário, nesse grande universo, ele criou o homem para que o homem pudesse ser a sua companhia, né? Ali e tal. Mas, irmãos, realmente vendo os versículos, né, alguns versículos da Bíblia, mostra que nosso Deus, embora ele sendo um, ele é triuno, né? O Pai, o Filho e o Espírito. E em João 17, versículo 24, mostra, irmãos, que o nosso Deus, ele não era solitário. 17, 24 fala aqui: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, esteja também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferistes, porque me amaste antes da fundação do mundo. Me amaste antes da fundação do mundo. Irmãos, aqui mostra que já havia um relacionamento da Trindade Divina, né? Já havia uma esfera altamente positiva de amor, de paz, de satisfação, de alegria. Senhor Jesus. E continuando aqui, Provérbio, né? Foi lido bastante, né? Provérbio, capítulo 8, no versículo
22, ele fala que o Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Senhor Jesus. Então, no versículo 30, né, ele continua aqui mostrando essa unidade. Então, eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Ó Senhor Jesus. E os irmãos, eles têm nos mostrado algumas versões da Bíblia King James maravilhosas, né? Que dá uma visão assim bem mais clara. E eu queria ler referindo a esse versículo 30, na versão King James ele fala: então eu estava com ele, o filho estava com o pai, e cooperei em tudo como o seu arquiteto, ou seja, cooperei em tudo, no seu plano. Dia após dia tenho sido o seu prazer. Que coisa maravilhosa. Dia após dia eu tenho sido o seu prazer. Sempre me sentindo muito feliz ao seu lado, Senhor Jesus. Sempre me sentindo muito feliz ao seu lado. Então, irmãos, aqui, embora, né, nós vemos um Deus perfeito, nós vemos um Deus eterno, onde ali havia um ambiente de paz, onde havia um ambiente de satisfação, onde havia um ambiente de alegria. Irmãos, o desejo desse Deus tão perfeito é trazer essa alegria para dentro de você, é trazer essa satisfação para dentro de você, é trazer essa paz para dentro de mim e de você, é para trazer todos esses itens para dentro dos seus escolhidos. A paz que o Senhor nos dá, irmãos, é Ele mesmo. Ele é a nossa paz, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa satisfação. Ó Senhor Jesus, Ele é tudo que nós precisamos. Essa paz não é a paz que o mundo quer dar para as pessoas, mas essa paz é uma paz eterna, irmãos. Por isso que nós, como os escolhidos de Deus, precisamos conhecer a Deus, precisamos conhecer os seus caminhos, como Ele age, as suas atitudes, o que Ele gosta, o que Ele não gosta. Isso é um viver íntimo. Quando fala conhecer, não é conhecer na letra, não é no conhecimento da letra, mas é um conhecimento na intimidade. Sermos íntimos do Senhor, para que no dia do tribunal de Cristo nós não sejamos envergonhados. E o Senhor fala, não vos conheço, porque esse conhecer não é um conhecer em fazer coisas, mas é em ter comunhão com o Pai. Assim como o Senhor Jesus, e todo o seu viver aqui, ele era uma pessoa encabeçada por Deus, ele dependia constantemente de Deus, ele dependia constantemente do Pai, todo o tempo ele tinha comunhão com o Pai, ele orava com o Pai, ele buscava a direção do Pai. Senhor Jesus, e no João, né, a gente pode ler aqui, ele nos ajuda mais também, ele mostra esse ponto. João capítulo 17, versículo 21, fala, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, o que é que Deus quer fazer? Deus quer inserir, irmãos, essa unidade perfeita em nós. Deus quer inserir essa paz. Deus quer inserir a sua justiça. Deus quer inserir a sua santidade em nós. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E qual é o caminho que nós podemos chegar? Qual o caminho que nós tomamos para poder desfrutar de tudo que o Senhor é, da sua glória, né?
da sua paz, da sua justiça, da sua santidade. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, irmãos, o caminho para nós chegar à glória de Deus é por meio do Filho de Deus. É por meio do Filho de Deus. Ele é o caminho, Ele é a nossa verdade e Ele é a nossa vida. Não temos atalho, não devemos ter nenhum atalho, irmãos. Nenhum atalho vai resolver o nosso problema. Nós já temos um caminho, nós já temos uma verdade e nós já temos uma vida que é a vida divina. E essa vida está dentro de nós. Ele é o nosso capitão da salvação. Ele é aquele que pavimentou o caminho por nós. Ele é aquele que quer levar muitos filhos à glória, porque Ele foi revestido de honra e glória. Ele abriu caminho para o Pai. Ele abriu o caminho da glória para o Pai. Então agora Ele pode conduzir muitos filhos à glória. Ele pode conduzir muitos filhos à glória. Ele pode nos conduzir, irmãos. Não tem errado. Quando nós seguimos a palavra profética, quando nós seguimos os ensinamentos de Deus, os princípios de Deus, não há erro. Não há erro. Você não erra. Por isso, irmãos, que nós precisamos conhecer ao nosso Deus na intimidade. E conhecendo o nosso Deus, nós conhecemos os seus caminhos. E conhecendo os seus caminhos, nós somos conduzidos, direcionados. E aí, não vamos murmurar, não vamos nos queixar, não vamos blasfemar, mas nós vamos, todo o tempo, ver que a escolha de Deus é diferente da nossa. Que a vontade de Deus é diferente da nossa. Mas nós estamos mesclados com Ele. Então, o que é nosso não importa. Nós damos lugar ao que é o querer de Deus. E não o nosso querer, mas ao querer de Deus. Prosseguindo aqui, irmãos. Ó Senhor Jesus, todos nós precisamos estar nesse processo de santificação. Senhor Jesus, tirando tudo do velho homem, irmãos. Quando nós olhamos para nós, para dentro de nós, o que vemos é o orgulho ainda vemos o ego que tem em nós e muitas vezes é aflorado. Falamos coisas que nos arrependemos, porque isso ainda está em nós, ainda somos transgressores e incrédulos, né? E muitas vezes desobedientes. Mas nessa noite não devemos estar pensando nisso, nós devemos nos concentrar naquele que é o caminho, naquele que pode nos levar à glória de Deus. Ó Senhor Jesus, e essa pessoa está dentro de nós, nós sentimos Ele dentro de nós, Ele age em nós, Ele se move em nós, Ele se movimenta em nós. Você já sentiu várias vezes, irmãos, porque todos nós já tivemos inúmeras experiências com o Senhor, mas precisamos prosseguir nessa carreira, precisamos avançar, não podemos desistir, não podemos parar. Pelo contrário, agora, irmãos, está aos 45 minutos do segundo tempo. É hora de nos achegarmos confiadamente junto ao trono da graça. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E nessa mensagem foi falada duas palavras, né, interessantes assim, desconhecidas, mas na aplicação eu ganhei muita luz, que é o plano macro e microeconômico da vontade de Deus, né? E eu, a princípio, falei, meu Deus, o que é isso, né? Plano macro e micro, né, econômico da vontade de Deus. Mas, irmãos, realmente, quando nós vemos que Deus ele tem um plano, né? O plano de Deus, né? A economia de Deus, a sua administração, a administração da sua casa, que é a igreja. E nós sabemos bem, conhecemos muito acerca do plano de Deus, né? Então, o plano, realmente, ele está junto com o macro, né? Que é a visão panorâmica, né? A visão 3D, 4D, sei lá, a visão completa do plano de Deus, né? Então, isso aí está encaixado nessa visão
que o irmão colocou, o plano macro da vontade de Deus, da economia de Deus. Né? Esse é o plano geral. O micro, né, são os detalhes, irmãos, como chegar, né? Como chegar até o plano, né? Como a forma, como também Deus age, como Deus age para nos levar até onde Ele quer que você vá. Então esse é o micro, ou seja, é o plano em ação, né? Assim, para a gente poder, eu achei assim que talvez os irmãos vão ganhar com essa experiência, eu acho interessante compartilhar. Aqui em Vitória da Conquista nós temos a prática, né, de sempre com os jovens, os adolescentes, nós íamos para a Chapada Diamantina. E todos nós já conhecemos que a Chapada Diamantina é o lugar onde tem muitas montanhas, né, cachoeiras lindas e tal. Então, assim, quando nós se junta ali, né, os irmãos e tal, a gente tem uma ideia, né, um plano que é chegar a tal cachoeira, assim, que fica em tal lugar. Então, a gente olha no mapa e tal, né, e por incrível que pareça, todas essas cachoeiras que tem lá são dezenas e dezenas de cachoeiras. Mas quando a gente vê uma assim, né, geralmente próximo a essa cachoeira, ela tem uma cidadezinha pequena. Então, às vezes você chega ali naquela cidadezinha pequena com toda essa galera aí nossa, dos jovens, né, dos adolescentes e tal, essa turma, né? E ali a gente olha o mapa e vê onde fica, como é e tal. Então esse é o plano macro, né? É o geral. Mas o micro, irmãos, é justamente a gente colocar em prática, né? Então, ali quando a gente chega na cidade, a gente sente, então, o micro é justamente a gente ver o caminho, né? Como chegar até lá, né? Os recursos, né? O tempo. Então esse é o micro, né, econômico do plano de Deus. Eu usei esse exemplo para poder simplificar isso aí, né? A gente escolhe os materiais e tal, né, que são vários acessórios e tantas coisas mais para poder chegar. E uma vez que a gente coloca aquilo em prática, nós chegamos ao lugar e, Senhor Jesus, não se compara com a questão do que está sendo proposto aqui, que é o reino, mas, irmãos, ali, quando chega naquela cachoeira, nós contemplamos Deus e podemos ter comunhão com Deus e vimos quão bela é as coisas do Senhor, como a Bíblia fala, né? A natureza, ela expressa Deus, mas não sei se deu para os irmãos entender. Então o plano é chegar a tal lugar, a tal cachoeira ali, mas nós sentamos, olhamos no mapa e vimos e separamos material, vemos a condição, o tempo, né, todas as questões ali para poder chegar e colocamos em prática. Então, trazendo para a parte espiritual, irmãos, nós precisamos ver que Deus hoje, da mesma maneira, Ele tem nos revelado o seu plano, né, o seu plano, onde Ele quer que nós chegamos, mas por um lado existem os meios, né, que o Senhor tem nos dado, e para que nós chegamos, né, nós precisamos conhecer a Deus, nós precisamos amar e valorizar a palavra profética, porque essa palavra ela tem nos suprido para que possamos continuar caminhando juntos, mas também tem os caminhos de Deus, que em muitas situações que nós passamos, né, perdas, tantas coisas que nos acontecem, Deus sempre tem um caminho para nós. E é diferente do que a gente estava pensando, do que a gente queria tomar, né? Então, isso é importante, irmãos, a gente conhecer o nosso Deus. Ó Senhor Jesus, todos os dias nós temos a oportunidade de desfrutar do Senhor, de desfrutar da palavra de Deus, orando. Tudo isso nos leva a conhecer melhor o nosso Senhor, a saber como Ele age, a saber como é que
porque Ele faz as coisas, irmãos. Isso é de suma importância. E nessa mensagem, né, foi mostrado isso, né? Uma grande advertência para nós é o povo de Israel ali. Senhor Jesus. Então a experiência do povo de Israel é uma grande experiência para nós. Senhor Jesus, o povo, irmão, ali eles não conheciam a Deus e nem os seus caminhos. Então assim, nós precisamos ver que os caminhos de Deus são mais altos do que o nosso, muito mais altos do que os nossos, né? Os pensamentos de Deus é muito mais altos do que o nosso, então não vamos perder tempo ficando ali rodeado no nosso pensamentozinho medíocre, irmãos. Mas vamos tomar a mente de Cristo, vamos pensar os pensamentos de Cristo, deixar Cristo nos dominar, nos controlar, nos conduzir, nos guiar. Para isso precisa ter um viver de dependência. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, o povo ele não conhecia esse Deus que é santo, esse Deus que é justo, esse Deus que é luz, esse Deus maravilhoso. E é interessante porque a cultura do povo egípcio, né, era uma cultura de adorar muitos deuses, né? Eles tinham muitos deuses. Quando eles precisavam de chuva para a lavoura, então eles buscavam por o Deus, né, da chuva. Então ali, quando eles tinham problema, né, existia um problema de fertilidade, né, o Deus da fertilidade, o Deus disso, o Deus daquilo. Então, assim, o Deus da prosperidade, né, que eram os mais procurados, né, talvez o Deus da prosperidade, que hoje, né, em muitos países ainda tem assim o biscoitinho da felicidade, né, o tal da prosperidade, até comidas exóticas, né, comidas bem estranhas que eles falam, né, que agradam, que traz isso, traz aquilo. Então, isso era uma cultura muito forte, né, ali do povo egito. E certamente o povo de Deus que estava ali foram influenciados, né, porque eles não ficaram 2 anos, mas eles passaram muitos anos ali, né, muitas décadas ali, muitos anos. E o que acontece? Isso acabou influenciando. Então eles tinham, né, provavelmente essa cultura também de muitos deuses ali. Mas quando eles foram tirados do Egito ali, conduzidos por Moisés, eles agora tinham apenas um Deus, o único Deus e o Deus verdadeiro. Irmãos, é isso que nós temos. Nós temos o único Deus e o Deus verdadeiro, um Deus cheio de amor, o Deus cheio de paz. Por isso, irmãos, toda a nossa adoração, todo o nosso louvor é para esse único Deus. É o nosso Deus eterno, é o nosso soberano dos reis da terra. É Ele que está cuidando de nós. Quantos livramentos Ele tem provido para você, irmãos? Você já pensou quantos livramentos de Deus nas nossas vidas, irmãos? Esse é o nosso único Deus. É Ele que nós adoramos. Senhor, é Ele que nós prestamos louvores. É Ele que nós servimos, né? Ó Senhor Jesus. Então aqui eles tiveram essa situação, né? Então eles não criam, e eles também não obedeceram ao Senhor. É uma coisa que nós precisamos fazer ao contrário do povo do Egito. Dessa primeira geração dos israelitas. Nós precisamos fazer ao contrário deles. Eles não criam e não obedeciam. Então, por isso, havia muita murmuração. Nós precisamos fazer o contrário. Nós precisamos crer e nós precisamos obedecer. Então, irmãos, precisamos agir contrário. Por isso que é importante, e a Bíblia registra por quê? Para nós nos ajudar, né? Porque somos muito parecidos, né? Nós, a humanidade, toda ela é uma só, é muito parecida. O seu querer, as suas vontades, suas emoções são bem parecidas mesmo. Então, essa experiência é um ganho para nós.
Então, assim, qual era o problema dessa incredulidade? Né? O maior problema, irmãos, é o coração. Né? Nós sabemos que o coração é a fonte, é onde entra, é onde sai. Então, por eles não conhecer a Deus, eles também não conheciam os caminhos de Deus. Então, Hebreus é um livro, né, que ele fala muito sobre essa experiência. E no capítulo 3, no versículo 10, ele fala: por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conhecem os meus caminhos. Está vendo aí, irmãos? Eles sempre erram no coração. Eles também não conhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Ó Senhor Jesus. E no versículo 12, ele fala mais uma advertência para nós, né? Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Ó Senhor Jesus. Irmãos, jamais, irmãos, podemos deixar isso acontecer. Um perverso coração de incredulidade. Esse coração de incredulidade, ele tem como maior alvo nos afastar de Deus, nos afastar dos caminhos de Deus. Então, às vezes a gente fala, não, jamais, eu amo a Deus e tal, mas às vezes até essa fala nossa já denota, irmãos, que nós não estamos tão próximos do Senhor. Né? Estamos meio que inseguros já. Então, a melhor maneira, irmãos, é sempre tratar o nosso coração. É não deixar que o nosso coração se apegue a coisas, a projetos, a isso, aquilo, sem estarmos na comunhão com o Senhor, sem termos a direção do Senhor, a dependência do Senhor. Então, a melhor maneira de nós guardar o nosso coração é a gente buscar a presença de Deus. Ó Senhor Jesus, que o Senhor possa nos guardar, que o Senhor possa trazer para nós a dependência dEle em todos os aspectos, em tudo que fazemos. Senhor Jesus. E continuando, irmãos, queria compartilhar agora nessa parte final da mensagem, eu queria compartilhar um pouco sobre a maneira que Deus trabalha, né? A maneira que Deus trabalha, essa é muito importante. E eu queria ler com os irmãos o capítulo 14 de Hebreus. Esse capítulo é maravilhoso. Ele nos dá uma visão de que a maneira nossa, às vezes é lógica, a maneira de Deus é ilógica. Deus não segue a maneira humana, a cultura humana, né? Deus, ele conduz da sua maneira. E o que nós precisamos é deixar sermos encabeçados por esse Deus e crermos e obedecermos ao nosso Senhor, Senhor Jesus. Então aqui em Êxodo 14, aqui nós vemos como Deus age, né, irmãos? Aqui é maravilhoso. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Piairote, entre Migdol e o mar diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então, irmãos, aqui todos nós conhecemos bastante, né? Êxodo. A gente sabe que havia um caminho mais rápido, né? Mais próximo, muito mais, né? Para chegar ao deserto, né? E ali, desde a saída, né? Que eles saíram da terra de Gozen, do Egito ali, eles poderiam chegar mais fácil ao deserto ali, em rumo à terra de Canaã. Mas o que acontece? O Senhor aqui, nesse capítulo 14, nesse versículo 1, ele manda que os filhos de Israel, eles retrocedam, né? Eles voltam, né?
e acampe de frente, né? Ali junto ao mar. Então o que acontece? Faraó, ele meio que viu que o povo de Deus estava meio que perdido, né? Então ele pensou, então vou aprontar aqui, né? Aqui no versículo 6 ele fala, e aprontou o faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo e tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito com capitães sobre todos eles. Então o faraó falou assim, bom, então eles estão perdidão, está ali de frente o mar vermelho, estão acuados, eu vou lá e vou trazê-los de volta para eles continuarem aqui, trabalhando aqui, escravos aqui. Então esse, né, foi o pensamento de Faraó. Mas o pensamento dos filhos de Israel não foi tão diferente de Faraó, assim, na questão da incredulidade, assim, né? Ou seja, eles disseram a Moisés no versículo 11, será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Porque nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito. Então aqui mostra, irmãos, o grau de incredulidade, né, deles, o grau da falta do conhecimento de Deus, o grau da falta de conhecer os caminhos de Deus. Eles, aqui esse versículo, né, mostra claramente, quando eles clamaram a Moisés, quando eles disseram a Moisés, que eles não tinham nenhuma esperança, nenhuma expectativa, né, da parte de Deus. Então, eles viram aquela situação e eles falaram, não, aqui já era, né? Já não tem mais jeito para nós. Mas, irmãos, o que eu queria que vocês tocassem nessa noite, olha o coração de Moisés, irmãos, olha o seu coração. Você conhece a Deus, conhece os caminhos de Deus? Porque Moisés, ele conhecia, irmãos. E olha como é a atitude de uma pessoa que conhece a Deus. Disseram Moisés, no versículo 13, Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais. Que segurança! Não temais! Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje, não é amanhã não, é hoje, vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Está vendo aqui, irmãos? Isso é uma palavra forte, cheia de convicção, de uma pessoa que conhece a Deus, de um ministro da nova aliança, de um enviado de Deus, de um escolhido de Deus. Essa deve ser a nossa palavra diante das situações, irmãos. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E no versículo 15, ele ainda fala, né? O Senhor fala para ele, disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Era para eles agora marchar. Então, irmãos, isso aqui também a gente aprende uma lição importante. Às vezes vem várias situações, né? A igreja, ela passa sempre por algum ataque do inimigo, alguma polêmica, alguma discussão, opiniões diversas e tantas coisas mais. Mas já foi mais do que provado que a maneira maravilhosa é marchar. Nós devemos marchar em frente, irmãos, porque nós já temos um caminho, nós já temos um alvo, uma meta. Nossa meta é o reino. Todas as coisas cooperam para nós chegar nesse lugar. Então nós não vamos perder tempo com A, com B, gastar energia à toa. Nós precisamos direcionar todo o nosso viver, toda a nossa vida, toda a nossa energia, toda a nossa sobriedade para desfrutar da palavra de Deus no Espírito. Dessa forma nós somos encorajados a marchar. O viver de um cristão é um viver de marchar. Senhor Jesus,
Então marchar é a melhor maneira para sair da polêmica, das discussões, das opiniões, marchar. E no versículo 19, assim, no 16 ainda, né? Ele fala, e tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Senhor Jesus, no versículo 19, Deus faz algo maravilhoso aqui, né? Então, o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Então, o anjo do Senhor e a coluna estava à frente, né, do povo de Israel. Então, ela foi para trás, né, tanto o anjo como a coluna foram para a retaguarda, e isso, né, escureceu ali para Faraó, dificultando, né, a velocidade de Faraó e dando tempo para que o povo avançasse. Então isso, irmãos, é o nosso Deus. É o Deus que cuida de você. É esse Deus que em meio às dificuldades, quando você não vê saída, Ele abre uma saída para você. Ele clareia uma saída para você. Esse é um Deus de luz, é um Deus de amor, é um Deus de satisfação. É um Deus que quer deixar todo o tempo você interiormente satisfeito, feliz, alegre, independente da situação que você esteja. O que Ele não quer é que você esteja na situação velha, é que você esteja no velho homem, nas velhas coisas, mas que você sempre busque o novo. Ó Senhor Jesus! Então aqui, irmãos, ele ali retardou a velocidade de Faraó e com isso o povo passou a ser como o Mar Vermelho. Nós sabemos já de quando o povo ele veio, né? Ele veio para o exército de Israel. Eles conseguiram entrar ali e depois do povo terminar de passar, o mar fechou. Então cumpriu o que Moisés falou aqui, né? O Senhor pelejará por vós. Senhor Jesus, é o Senhor que peleja por nós, irmãos. O que nós precisamos é guardar o nosso coração. O que nós precisamos é não ter um coração de incredulidade que nos afaste do Deus vivo, né? Então, o que o Senhor Ele quer que nós não retrocedamos, né? E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, que somos da fé, nós precisamos guardar a palavra de Deus. Senhor Jesus, que o Senhor possa iluminar você, irmãos, trazer a sua paz para dentro de você, trazer a satisfação para dentro de você, o consolo, né? O Deus da ressurreição, o Deus do consolo, que nós, como os escolhidos de Deus, nós possamos depender do Senhor, a entregar todas as coisas ao Senhor. Sabe uma coisa que o Senhor mais quer fazer nesses últimos dias? É nos desembaraçar, irmãos. É desembaraçar de coisas embaraçadas, coisas velhas, coisas que nos impedem, né, de seguir adiante. Ele quer fazer isso comigo, com você. Vamos dar a oportunidade para o Senhor fazer isso, irmãos. A oportunidade que a gente dá é abrindo o nosso coração, é tendo um coração adequado, é buscando, né, que o Senhor ocupe o maior espaço em nosso interior. Ó Senhor Jesus, eu queria concluir orando um pouquinho. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre tem nos conduzido em triunfo. Senhor Jesus, obrigado também pela palavra profética que o Senhor tem nos dado esses dias. Essa palavra para a gente aplicar para o nosso dia a dia. Como o corpo de Cristo, nós estamos indo para um único lugar. Nós estamos indo para o reino, para a Nova Jerusalém. Que o Senhor possa conduzir os irmãos da sabedoria, da paz, da alegria no interior de cada irmão, de cada família. Queremos estar juntos em oração até o teu retorno, até a tua vinda, Senhor. Nós queremos estar buscando a tua presença,
dependendo do Senhor, vivendo em comunhão com o Senhor. Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Amém, galera. Eu vou falar um pouco do que eu ganhei na conferência Geração Santa. Eu ganhei que nós temos que ficar preparados, nós temos que guardar as profecias em nosso coração, para que quando elas começarem a se cumprir, nós já sabemos o que está acontecendo e nos preparar para a volta do Senhor. Também ganhei que muitas vezes a gente procura felicidade em coisas vãs, como em séries, filmes, algumas coisas assim, mas elas nunca vão nos preencher. A única coisa que nos preenche é o Senhor, e por isso nós temos que nos encher dele, nos esvaziar todo dia, nos esvaziar do mundo e de nós mesmos. E temos que nos encher do Senhor. E é isso. Amém. Irmãos, Jesus é o Senhor, como é que vocês estão? Eu tô muito bem, depois dessa conferência Geração Santa que foi simplesmente incrível, do início, lá daquela live do 288, até o final, foi simplesmente muito incrível. E agora eu vou explicar aqui pra vocês o que eu ganhei de cada dia, não especificamente de cada dia, mas o que eu ganhei assim no geral. Primeiramente vou falar da trilha, que na minha opinião foi uma das melhores coisas da conferência. As mensagens também foram ótimas, mas a trilha foi muito boa porque as atividades ajudaram bastante a gente a se conectar mais com o Senhor. E eu adorei bastante as atividades da trilha. Sobre as mensagens, eu adorei todas, mas teve uma específica que eu ganhei muito, que foi a mensagem 2 do irmão Zé da Silva. Pelo que eu me lembro, acho que foi essa. Que falou que nós temos que manter a nossa lamparina acesa. Nós temos que botar óleo, que seria para nós, quando nós fomos visitar o noivo, nós não perdermos como diz? Para nós não perdermos, as velas não se apagar, para o fogo não se apagar, a gente tem que botar mais óleo na lamparina, e com isso a gente tem que... o óleo é o espírito, a gente tem que exercitar ele para aumentar nosso espírito, a nossa fé em Deus. E é isso, Tal qual estou, sem me esquivar, sem nada em que me apoiar, mas por teu sangue, teu chamar, Cordeiro eterno, eu venho a ti. Tal qual estou, sem esperar, pra do pecado livre estar, e em teu sangue me lavar, Cordeiro eterno, eu venho a ti. Tal qual estou, mas ainda assim, com medos, dúvidas sem fim, angústias, lutas dentro em mim, Cordeiro eterno, eu venho a ti.